Muito bem, nós aqui da Rádio Najuá, eu estou aqui ao lado do senhor Vitório Suruchuk, ele que é presidente aqui da Central Ucraniana Brasileira, né, representando também. E eu gostaria de saber aí do senhor Vitório, como é que começou todo esse conflito hoje, Ucrânia e Rússia? O conflito teve início primeiro com uma movimentação, na verdade, estudantil, final do mês de novembro, principalmente na parte oeste. Os estudantes, né, se manifestaram contra a não adesão à União Europeia. O próprio presidente da época, Yanukovych, ele elegeu-se como uma plataforma de integração da Ucrânia na Comunidade Econômica Europeia, na União Europeia. No momento ele desiste disso, começam manifestações estudantis, mas elas tomaram um corpo, né, e extravasaram para manifestações muito grandes da população, porque a população combatia uma centralização excessiva do governo e a corrupção desenfreada, né? Isso levou a movimentação e a instalação depois de um bloco de resistência pacífica, instalando-se no coração da capital, em Kiev, no que chama-se na praça principal, na praça da independência, Maidan Nezalezhny. Então ficou Maidan é praça, né? Então a praça principal. Quando o movimento até parecia arrefecer, diminuir, em 16 de janeiro, né, o parlamento aprova um conjunto de 8 leis excessivamente rigorosas, na verdade, na prática, proibindo o direito de manifestação. E aí o povo levanta-se mais uma vez em grandes manifestações. Com isso leva à repressão, a 5 mortos, com isso começa a responsabilização, cai o primeiro-ministro, cai o ministro do interior, o governo vai para uma negociação com a oposição, né? Então, na verdade, o movimento tem uma certa independência dos políticos, né? O movimento passa a ter uma certa independência dos políticos e 3 forças políticas, chamada Svoboda, Liberdade, Batkivchena, Biota da Yulia Timoshenko, né? E o movimento do Klitschko, aquele ex-boxeador, né? Então essas 3 forças negociam com o presidente em uma negociação onde que é um retorno à Constituição de 2004, ele convida inclusive pessoas da oposição a participarem do governo, mas chega-se um impasse porque o presidente não assina tudo. E nisso chegamos a fevereiro, por dia 19 e 20, quando há uma repressão violenta, com atiradores de elite, matando 80 pessoas em 3 dias, com os tiros na testa, na jugular e no coração. Aí não tem quem responsabilizar. Com isso, uma fração significativa, 77 deputados do próprio partido governamental passam para a oposição. Com isso balança, o que era minoria virou maioria, o que era maioria virou minoria. Aí demitem o presidente porque responsabilizam ele diretamente por essas 80 mortes e ele é demitido pelo parlamento porque ele é um sistema parlamentar. E ele foge, deixa para trás um cofre vazio do Estado e uma mansão suntuosa que hoje todo mundo se arrepia no mundo todo, né, do luxo que ele deixou enquanto o povo passava por necessidade. E na verdade entra um jogo político aí, enquanto quem estava no governo era mais pró-Rússia, para aceitação, negociação com eles, a oposição é mais pró-Ocidente. Quando o pró-Ocidente ganha, a Rússia então perde o seu aliado corrupto e começa a invadir a Crimeia. E faz movimentos de tropas massivas, mais de 150 mil homens, em toda a fronteira do oeste da Ucrânia e, na verdade, hoje instiga o separatismo dentro da Ucrânia e faz movimentos, claro, de anexação da Crimeia à Rússia. O senhor que está acompanhando realmente toda essa crise na Ucrânia, a queda do governo foi benéfico ou não para a população? É claro que foi benéfica, porque você vê um governo corrupto, né, um país sem democracia, sem grande perspectiva do ponto de vista econômico, um governo que levou a nação à bancarrota, quer dizer, uma situação extrema de gravidade, que para colocar em movimento a economia precisa de 35 bilhões. Então não é brincadeira o que aconteceu na Ucrânia, a forma como esse governo se apoderou do poder, quer dizer, na verdade era como se uma quadrilha inteira estivesse comandando o país.
Gostaria que também o senhor explicasse por que esse interesse em cima da Crimeia. O que realmente lá tem de especial? Por que a Rússia quer tomar a Crimeia da Ucrânia? Bom, na Crimeia já tem uma grande base naval e essa base inclusive está arrendada para a Rússia, né? Ela paga aluguel, então ela quer, você vem pagando aluguel porque reconhece que aquilo pertence à Ucrânia. E, na verdade, é mais como um ponto estratégico de domínio do Mar Negro, é isso que interessa a Rússia, sobretudo. A Crimeia, ela no passado foi da Ucrânia, teve colonização, tudo, mas no século XII, mais ou menos, quem se instalou majoritariamente foram os tártaros ali. E eles eram majoritários até 1945, quando Stalin deporta a maioria e liquida, morrem 30% daqueles que são deportados em massa para a Sibéria. Se a nossa FUNAI fosse lá, quando vai ver se a terra do índio, de quem antropologicamente merece mesmo aquele território, ela ia dizer os tártaros, nem russos nem ucranianos, mas e os tártaros querem ficar na Ucrânia. Ocorre que do ponto de vista jurídico, tudo, esse território está dentro do território da Ucrânia desde 1954, definido na antiga União Soviética por lei da antiga União Soviética. E quando termina a União Soviética, em 91, é assinadas as fronteiras com todos os países, a Ucrânia ficou com a Crimeia inteira do seu lado. E no ano de 94, porque a Ucrânia, quando sai da União Soviética, a União Soviética era um país altamente, uma máquina de guerra extremamente forte, a Ucrânia saiu com mais de 300 ogivas nucleares. Era a terceira potência nuclear do planeta. E a Ucrânia aceita trocar essas 300 ogivas em torno de um memorando chamado de Budapeste em 94, que assina o Reino Unido, os Estados Unidos e a própria Rússia, da observância da integridade territorial da Ucrânia e de não intervenção na Ucrânia. Então, por que agora é obrigado e a Ucrânia tem que apelar aos Estados Unidos e a Grã-Bretanha e os demais países que são fiadores desse acordo de 94? Porque eles assinaram em troca de mais de 300 ogivas nucleares a garantia da integridade territorial da Ucrânia. E a Rússia só tem interesse no seu expansionismo e de ter um ponto do ponto de vista geográfico, que é ter a base de Sebastopol dentro da Crimeia. Seu Vitório, na sua visão, realmente esse está tendo um possível referendo, inclusive. O senhor acha que lá é vontade realmente da população ou é uma pressão em cima da população da Crimeia? Veja, a questão que ao longo do tempo a população dos tártaros, que era majoritária, foi deportada e dizimada. E depois foram introduzidos russos e russos a formar uma maioria russa lá. Primeiro lugar. Segundo lugar, o território de um país é uno. Para desmembrar 1 metro quadrado de um país, o plebiscito tem de ser do povo inteiro, do país inteiro, e não de uma parcela. Vamos supor aqui que o Rio Grande do Sul quisesse dizer, agora eu vou me unir lá com o Uruguai e vou formar uma só fazenda de gado, lá o Uruguai e o Rio Grande. Não pode só o pessoal do Rio Grande votar, tem que votar o Brasil inteiro. Não existe separação de 1 metro quadrado do território de um país sem que a população inteira do país vote. Então não existe voto só em separado, só da República da Crimeia, isso é ilegal, nulo, inconstitucional na Ucrânia. O senhor acha, na visão do senhor, você acha que os Estados Unidos vai realmente apoiar a Ucrânia, dependendo de todos, tem os assinados, né, os assinados lá atrás, para que realmente isso é inválido realmente? Será que o senhor acha que os Estados Unidos realmente, com a pressão de talvez retalhar também os Estados Unidos, até o final os Estados Unidos permanecem com a Ucrânia? Corre o seguinte, é claro que existem imbricações econômicas de todos os lados, mas enquanto que a Comunidade Econômica Europeia e os Estados Unidos formam grande parte da economia mundial, né, porque está o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né, quinto países mais desenvolvidos do planeta estão, né, nesse bloco, né. Na verdade, a Rússia que tem mais a perder. É claro que ela tem algumas vantagens ainda de ter o gás, de ter alguns elementos determinados, mas no fundo ela será a perdedora porque o isolamento político dela
no plano internacional já está evidente, já se fala em excluí-la do G8 e de outros blocos determinados econômicos internacionais. É claro que há um interrelacionamento. Agora, até que ponto não se vai à guerra, não se sabe, porque a Polônia, por exemplo, que é vizinha da Rússia, ela disse: eu não estou recebendo ainda ameaça direta, mas me sinto indiretamente ameaçada. E já chamou para dentro do seu território 16 caças norte-americanos e 300 homens. A mesma coisa a Lituânia, a Estônia, a Letônia, né? A Suécia sentindo-se ameaçada também. Então, o significado de uma ocupação da Crimeia não é só um problema interno e entre Rússia e Ucrânia, é a desestabilização, né, de toda a Europa. O senhor acha então, nessa visão, toda essa região vai apoiar a Ucrânia? Sim, todos os países, a Europa tem um apoio unânime à Ucrânia. Há uma rejeição absoluta da ocupação e do que Putin vem fazendo com a Europa. Não se viu voz na Europa, Estados Unidos, Canadá, em todo o mundo desenvolvido, né, favorável ao que a Rússia vem fazendo com a Ucrânia. O senhor também, que representa toda essa comunidade ucraniana em todo o estado do Paraná, como o senhor viu também esse depoimento, né, da senadora Gleisi Hoffmann no Senado, pedindo em prol à Ucrânia e também em relação ao governo brasileiro? Eu acho que a senadora colocou ali no seu discurso, né? Ainda eu acho que ela deve estar se inteirando da situação interna da Ucrânia, mas eu acho que o positivo ali que ela falou, né, da solução pacífica, né? E quando ela diz solidariedade ao povo ucraniano, é porque na verdade ela diz: estou sentindo que eles estão sendo ameaçados, e quando chama, né, o próprio Ministério das Relações Exteriores do Brasil a trabalhar no sentido da paz, nada mais está fazendo de que o Brasil respeite o que está na nossa Constituição, artigo 4º. Nós somos pela solução pacífica dos conflitos, não ingerência de um país nos assuntos do outro, né? Muito bem, este foi Vitório Suruchuk para a Rádio Najuá, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.